Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje o tema envolve a Indy, ou melhor, a kart. Afinal, falaremos do GP do Texas de 2001, a prova da kart que foi cancelada por falta de segurança. E muita dessa falta de segurança se deve à alta velocidade dos carros. Foi um acontecimento extremamente bizarro e que foi o começo do fim da kart. Vamos contar tudo a partir de agora, então sem mais enrolações, bora para o vídeo. Primeiramente precisamos entender o que era a kart ou Fórmula Mundial como chamávamos aqui no Brasil. Bem, lá em 96, devido a uma treta entre as equipes e o dono de Indianápolis, Tony George, a Fórmula Indy, ou melhor, a kart, sofreu uma separação. Assim, em 96, tínhamos a kart que seguia a mesma, porém sem as 500 milhas de Indianápolis. E a IRL, que foi uma nova liga criada por Tony George, tinha as 500 milhas de Indianápolis e focava em carros mais acessíveis, mais ovais e melhor conexão com o público norte-americano, que é um público que adora ovais e americano ganhando. Se vocês quiserem saber mais sobre essa história, já fiz um vídeo inteiro sobre isso no canal, é só clicar aqui no card. A kart nessa época era uma categoria muito forte, com grandes pilotos correndo lá, corridas em 5 países diferentes em 2000. Para se ter uma ideia, em 2023 a Indy só corre em 2 países, Estados Unidos e Canadá. Uma grande variedade de pistas e os carros eram muito potentes, parecia até Fórmula 1. Não só pareciam, como rivalizavam com a Fórmula 1 e chegava até a incomodar o chefão da categoria, Bernie Ecclestone. Mas então a kart seguia forte, apesar de enfrentar alguns problemas, e chegava para a temporada de 2001 com um calendário de 22 corridas. Sim, 22 corridas em 2001. Hoje o calendário da Indy tem 17 corridas, olha a diferença. É só isso! E eram 22 provas em 7 países diferentes. Pelo menos no papel. Só que começava a ter problemas nesse longo calendário. O primeiro problema foi em relação à corrida brasileira em Jacarepaguá, a Rio 200, que foi cancelada por quebra de contrato. Puro suco de Rio de Janeiro. E então chegamos nessa prova do Texas, que com o cancelamento do Rio seria a terceira etapa da temporada no dia 29 de abril. Porém, é necessário lembrar tudo que veio antes nessa pista. O Autódromo do Texas foi inaugurado em 1996 para receber provas da NASCAR e da IRL a partir de 97. E esse oval tinha curvas com inclinação de 24 graus. Sim, 24 graus. Essa inclinação era maior que Indianápolis, que tinha somente 9, e maior que Michigan, que tinha 18 graus de inclinação, que era a grande prova da temporada e a pista mais rápida da kart na época. E como vocês sabem, quanto mais inclinado é o oval, a tendência das velocidades serem maiores e ser mais fácil de ficar de pé embaixo. Simples assim. Mas antes de toda essa treta da kart, tivemos provas da IRL por lá que não teve grandes problemas. Eram corridas bem movimentadas, à noite, o público gostava e não havia muitas preocupações. Isso se deve muito porque os carros da IRL tinham mais downforce e motores aspirados menos potentes, assim foi tranquila a realização de provas lá, sem problemas com força G nem nada. E aí as boas corridas lá chamaram a atenção da kart, que começou as negociações com Texas Motor Speedway para uma realização de uma prova na categoria em 2001. E bem, as negociações avançaram e foi anunciada a prova texana para a temporada de 2001, num contrato de 3 anos, é importante essa informação. Só que já tinha um pessoal falando assim: caras, os carros de vocês são muito rápidos, a inclinação é muito alta, enfim, é perigoso. Cara, vai dar ruim. Mas a kart, para ver se era seguro ou não, iria realizar 2 testes. Já avisei que vai dar isso. Um em dezembro de 2000 com o Kenny Brack e outro em fevereiro de 2001, já com uma quantidade considerável de pilotos. Então beleza, o primeiro teste seria feito e o sueco Kenny Brack daria voltas na pista para ver se o oval texano era seguro ou não. E os resultados foram dados. Brack realizou mais de 100 voltas, sendo a mais rápida com uma velocidade média de 355 km por hora, abaixo do alvo de 362 km por hora que a kart queria, o que era um bom sinal no papel. E a força G ali estava na casa de 4.5G, que ainda era seguro. Se passasse de 5G, aí ficaria perigoso. Mas aí que tá, o Kenny Brack não tava andando de pé embaixo. Ih, rapaz.
ele tava tirando um pouquinho o pé, ou seja, a performance não era real. E depois desse primeiro teste, eles colocaram regras. A pressão do turbo seria diminuída em 1.35 bar para 1.25 bar. E eles teriam que colocar o Hanford Device, que era uma plaquinha na asa traseira para aumentar o downforce. Só que mesmo assim, a kart, o Breck e a equipe gostaram dos resultados. E tudo parecia maravilhoso. Mas aí veio os testes de fevereiro, que já começaram a ficar com uma pulguinha atrás da orelha. O primeiro dia foi marcado por chuva, mas tivemos ali o Jimmy Vasser fazendo voltas na casa de 346 km por hora. Teve ainda mais um dia de testes, porque o terceiro foi cancelado. E o mais rápido foi Dario Franchitti com voltas na casa de 367 km por hora, que era uma velocidade até segura, mas preocupante. Porém, a temperatura era muito baixa, era abaixo de 20 graus. No segundo dia, inclusive, a temperatura era de 12 graus. 12 graus. E os pilotos não estavam dando tudo de si. A Força G chegava a 3G, que não era preocupante. Só que veio preocupações levantadas pelo brasileiro Maurício Gugelmin, que disse que era muito fácil andar de pé embaixo no Texas. E chegou a falar com os caras da kart que não acreditava que eles realmente iriam fazer uma corrida no Texas. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E que a configuração dos carros estava errada. Fora isso, pilotos reclamaram que a pista era muito ondulada. Mas isso não foi problema, os proprietários do autódromo recapearam a pista e ela ficou lisinha para o GP do Texas. Então chegou a hora da verdade, o fim de semana do GP do Texas, que aparentemente estava tudo ok. Será? E veio o primeiro treino livre, liderado por Tony Kanaan, com velocidade média de 375,8 km por hora. Isso no treino livre. O alerta acendeu. Para efeito de comparação, a pole da IRL no Texas naquele mesmo ano foi de 346 km por hora. A pole da IRL em 98 foi na casa de 360 km por hora. A kart era muito mais rápida. E o tempo mais rápido nesses testes realizados foi cerca de 8 km mais lento que esse tempo do Tony. Diga-se de passagem, eu quero destacar aqui que o top 5 do TL1 foi 100% brasileiro. Doideira. Só que foi no segundo treino livre, o de tarde na sexta, que os problemas começaram de verdade. Maurício Gugelmin bateu muito forte após seu pé ficar preso ali entre os pedais, causando um acidente na curva 2. Após a batida, ele desmaiou, com uma panca de 66G no muro de dentro e 113G no muro de fora. É muito alto. Pra se ter uma ideia, a batida do Grosjean no Bahrein em 2020 foi de 67G. Com lesões no ombro e no quadril, Gugelmin ficou de fora do final de semana. Justo ele que tinha avisado os caras da kart lá atrás. O treino prosseguiu e Kenny Brack fez o tempo mais rápido com velocidade média de 376,2 km por hora. E lembre-se, eu estou falando de velocidade média até agora, porque as velocidades máximas estavam passando fácil os 380 km por hora. O Franchitti, por exemplo, pegou 384. Os pilotos estavam falando que era uma pista rápida, divertida, uma montanha russa. Para alguns, a pista mais rápida que já correram. Porém, começaram a apresentar sintomas preocupantes. O médico da kart, o Dr. Steve Olvey, disse que dois pilotos que não foram revelados falaram para ele que tiveram tontura e desorientação quando os carros passavam de 370 km por hora. Tony Kanaan e Alex Arnard falaram que apresentaram esses sintomas, ambos da mesma equipe. O Maximiliano Papes disse que começou a confundir a informação que a equipe passava no rádio devido aos efeitos da alta força G. Outros pilotos também relataram tontura, mas muitos ainda queriam correr. E o Dr. Steve Olvey falou que em mais de 25 anos trabalhando com automobilismo nunca tinha visto algo assim. No treino do sábado pela manhã, Cristiano da Mata bateu sem lesões, mas era mais um acidente no Texas. E o mais rápido foi Paul Tracy. E desse jeito, cheios de preocupações, o quali seria realizado. O pole position foi Kenny Brack com velocidades médias de 375,6 km por hora, seguido de Patrick Carpentier, Oriol Serviat da equipe Sigma Motorsports, Brian Herta e Shinji Nakano. Só que aí, rapaziada, os problemas se agravaram. Os pilotos estavam ficando 18 dos 23 segundos da volta com força G acima de 5G. Isso mesmo, 18 de 23 segundos em cada volta, isso de forma contínua. O Patrick Carpentier, que tinha sofrido um acidente em Long Beach com lesão no pulso, foi para o centro médico para examinar isso. E revelou que após o quali ficou 4 minutos sem conseguir andar em linha reta. Vocês têm noção do quão grave é isso? Tô muito debilitado. Eles falaram com os pilotos e
e 21 de 25 deles relataram desorientação e vertigem. Era perda da visão periférica, perda dos sentidos, tontura, náuseas, enfim, cara, era assustador. Isso com força G que chegava a 5.5 G, que era próxima à força G dos pilotos de caça. O problema é que era isso por tipo 18 segundos por volta e eles iriam realizar 248. Depois de todos esses problemas com pilotos relatando sintomas, lá foi o Dr. Steve Owen falar com o Dr. Richard Jennings, que foi ex-diretor da NASA e era professor de aviação na Universidade do Texas. E ele falou: cara, tu tá maluco, o corpo humano não aguenta uma força contínua acima de 4.5 G, pelo amor de Deus, para com isso, cara. Ainda teve a prova da Indy Lights naquele final de semana, né, com velocidades mais moderadas, mas ainda assim tivemos muitos acidentes. E assim a kart tentou achar medidas para ter a corrida, porém de forma segura. Cancelaram o arm-up e tentaram fazer uma limitação na potência dos motores, para não passar a velocidade de 362 km por hora que era segura. As equipes não aceitaram, pois isso iria causar prejuízos, pois os motores tinham grande risco de quebrar. Tentaram a colocação de uma chicane, mas também não aceitaram, e nem correr no circuito misto. Parece até um roteiro que a Fórmula 1 viveu em 2005. Então o presidente da kart na época, Joe Heitzler, fez uma reunião com pilotos, equipes e patrocinadores. Dos pilotos, inclusive, somente Kenny Brack, que era o pole, e Paul Tracy eram favoráveis à realização da corrida. O Paul Tracy. Ah, mas aprontou mesmo. Olha o Paul Tracy pra cima do Christian. De novo o Paul Tracy. Olha só o Paul Tracy ao Ansel Júnior. Mais lançado a batida. A batida é o senhor apronta tudo. Depois da reunião, chegaram no consenso de que não daria para ter a corrida. Primeiro, ela foi adiada 2 horas antes da largada com 60 mil fãs no local, e depois foi cancelada de vez. O motivo vocês já sabem, a falta de segurança pelas altas forças G nos pilotos. E aí a kart tinha um pepino gigante para resolver. O dono do Texas Motor Speedway, Ed Gossage, criticou muito a decisão da kart, dizendo que eles tinham garantido que teria a prova mesmo que tudo indicasse o contrário. Está me traindo. Michael Andretti chegou a dizer que era impossível pensar numa corrida lá com 26 carros, coisa que infelizmente aconteceu de forma parecida no GP de Las Vegas de 2011, que eu já contei essa história no canal, é só clicar no card. O jornalista da ESPN, Robin Miller, disse que a kart deveria ter cancelado esse GP no primeiro momento em que o piloto batesse 370 km por hora. As provas de 2002 e 2003 também foram canceladas, e assim acabava a kart no Texas sem nunca ter começado. E adivinha, ela foi punida. O Texas Motor Speedway processou a kart, que teve que pagar cerca de 5 a 7 milhões de dólares para o autódromo. Isso fora reembolsos e taxas de realização do evento. Isso foi o começo do fim da categoria e sua decadência. A própria kart falou que teve um grande prejuízo com esse caso e tempos depois ela faliu e foi vendida. Acabou o dinheiro. Se tornando então a Champ Car, que depois se uniu com a ARL em 2008. Aquele tempo de ouro da kart com aqueles carros rapidíssimos se encerrou muito rapidamente, por uma série de erros e incompetências, e essa do Texas foi uma pá de cal em tudo isso. E bem, essa foi a história do cancelado GP do Texas de 2011. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder nada, clique no gostei e vai espalhando aí com a galera, compartilhe à vontade. Não se esqueça de me seguir no Instagram, @primeirafilaf1, e de entrar no nosso vídeo no Discord. Os links estão aonde? Na descrição. E mandem também sugestões aqui nos comentários, o caminho está aberto. E é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui, e falou!